Olá, pessoas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam lavando as mãos com água e sabão direitinho, lavando a parte da frente da mão, a parte de trás da mão. Espero que estejam protegidos do coronavírus, que não estejam saindo de casa sem motivo e não estejam propagando o vírus e causando epidemia em Uruguaiana. Bom, seguindo com as nossas aulas de sociologia, que estão tratando do tema de sociologia e meio ambiente, e a questão de saúde pública, às vezes até tem um pouquinho a ver, apesar de a gente não estar tratando disso diretamente, né, nessas aulas de sociologia, mas dá para pensar um pouco, relacionar a saúde com a sociedade, pode ser um tema de aulas futuras, relacionar com a questão da pandemia e os impactos que ela tem na sociedade. Bom, a gente vai seguir com as aulas de sociologia. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da fome e da segurança alimentar. Um dos impactos que a relação da sociedade com o meio ambiente tem na vida cotidiana das pessoas diz respeito à produção e acesso à alimentação. Então a gente vai lidar um pouco como essas questões ambientais, como os impactos causados pela atividade humana no meio ambiente podem interferir em questões fundamentais da sobrevivência da sociedade, como é o caso da alimentação. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a questão da fome. A fome, por que existe fome no mundo? Por que existem populações que não têm acesso à alimentação suficiente ou alimentação de qualidade? É uma discussão antiga, só que ela se agrava e ela ganha uma proporção bastante grande, principalmente a partir do século XIX, justamente no momento da segunda revolução industrial, né? Que a gente tem visto aí nas aulas de sociologia, eu tenho insistido bastante nessa tecla, que a segunda revolução industrial, que é um tema que nós veremos nas aulas de história em breve, ela é um momento de transformação, de grande transformação na relação do ser humano com o meio ambiente. A segunda revolução industrial faz com que o ser humano olhe para a natureza como uma fonte de recursos. Então, a natureza ela é fonte dos recursos para o desenvolvimento. E ela é uma fonte a ser explorada. Ainda não se tem, na metade do século XIX, uma consciência ambiental, a ideia de que os recursos naturais podem se esgotar. Tinha-se a ideia de que a natureza era uma fonte de recursos inesgotável. E a segunda revolução industrial, além de ter essa mudança na relação do ser humano com o meio ambiente, essa intensificação da ideia de exploração de recursos naturais, também é um momento em que as diferenças sociais se agravam. A gente tem uma aceleração em questões como concentração de renda, a gente tem uma aceleração das diferenças sociais, o abismo social que existe entre pobres e ricos, ele vai se intensificar, ele vai aumentar de forma mais intensa e mais rápida a partir do século XIX. Então, a partir da segunda revolução industrial, concentração de renda, desigualdade social são problemas que vão se intensificar. E com a intensificação da concentração de renda e da desigualdade social, a gente vai ter camadas sociais cada vez mais ricas, as camadas ricas ficando cada vez mais ricas e camadas pobres ficando cada vez mais pobres. A gente tem cada vez mais pessoas pobres e cada vez mais pobres. Cada vez mais pessoas pobres e pessoas pobres cada vez mais pobres. E com isso, o problema da fome se intensifica. Essa desigualdade social, ela se intensifica não apenas dentro de cada país, né, com ricos e pobres dentro do país, mas essa desigualdade social ela se intensifica em nível internacional. A gente tem países industrializados ou em processo de industrialização no século XIX, explorando recursos de outros países. E isso faz com que os países industrializados
tem uma população com uma condição de vida um pouco melhor, e os países que estão sendo explorados, que estão tendo seus recursos naturais explorados, ou sua mão de obra explorada, tem uma população cada vez mais pobre. Então a gente vai ter regiões do planeta em que a pobreza vai crescer muito, né? E a gente enxerga os resultados dessa divisão internacional entre ricos e pobres ainda hoje, por exemplo, na África, né? Os grandes problemas sociais e humanitários que existem na África ainda hoje são em grande parte dessa exploração que começa no século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, e perdura durante a maior parte do século XX. Né? A maioria dos países africanos vai conquistar sua independência só nas últimas décadas do século XX. Então, e ainda sofrem muito com os problemas sociais causados pela colonização europeia que começou ali a partir da segunda Revolução Industrial. Então, essa diferença social, esses problemas sociais que vão se intensificar a partir da segunda metade do século XIX, vão aumentar a quantidade de pessoas e a concentração de pessoas em alguns lugares que sofrem com a fome. E aí, já no século XIX, começam a surgir teorias econômicas, principalmente, para tentar entender por que existe fome no mundo, já que existe um desenvolvimento, uma tecnologia nova, novas formas de produção que deveriam gerar alimento para todos, mas ainda assim existe fome no mundo. Então, já a partir do século XIX, a gente vai ter teorias, né, na economia, nas ciências sociais que estão surgindo ali no final do século XIX, mas principalmente na economia, vai ter pessoas tentando explicar, tá, por que existe fome no mundo? E aí a primeira teoria, que parece a mais óbvia, é de que existe fome no mundo porque não há uma produção suficiente de alimentos. Então, existe gente demais no mundo, e como existe gente demais no mundo, o mundo não consegue produzir alimento para todo mundo. Então existe um excesso de população. A população humana deveria ser controlada, não deveria ter tanta gente, as pessoas não deveriam ter tantos filhos, porque senão não vai ter alimento para todo mundo. Isso tem a ver com a teoria ali da época, que é a teoria de Malthus, né, as teorias malthusianas, que vão falar em controle populacional, que os problemas econômicos, os problemas sociais são causados pelo excesso de pessoas no mundo. Bom, hoje em dia, os estudos de várias áreas do conhecimento, seja nas ciências sociais, seja na economia, seja nas ciências sociais aplicadas, né, como é o caso da administração, por exemplo, a gente sabe que o problema da fome no mundo não é a falta de alimentos. Hoje nós sabemos que, mesmo o mundo tendo aí aproximadamente 7 bilhões de pessoas, a produção de alimentos no mundo hoje, a produção da agricultura, da pecuária, da indústria alimentícia, é mais do que suficiente para alimentar todas as pessoas que existem. Então, o mundo produz alimento suficiente para todos. Então a pergunta, na verdade, não é se falta ou não alimentos. A grande pergunta é se tem alimento para todo mundo, porque nem todas as pessoas têm acesso à alimentação. Ou a quantidade adequada de alimentação, ou a qualidade adequada de alimentação. Porque também tem muitas pessoas que até têm acesso à alimentação, mas é uma alimentação ruim, não é uma alimentação que fornece os nutrientes necessários para que a pessoa sobreviva. E aí a gente tem pessoas que, mesmo com acesso à alimentação, sofrem de subnutrição ou de desnutrição, porque não têm acesso a uma alimentação de qualidade. Então a sociologia hoje se preocupa com essa questão. Se tem alimento para todo mundo, se existe quantidade de alimentos para abastecer a população humana em sua totalidade, por que muitos seres humanos não têm acesso a essa alimentação? Ela existe, mas por que algumas pessoas não têm acesso?
E aí, a partir dessas discussões, após a Segunda Guerra Mundial, surge um conceito na sociologia que é o conceito de segurança alimentar. Não só na sociologia, né, nas ciências sociais de modo geral, na ciência política, antropologia, enfim. Surge esse conceito de segurança alimentar. E o que é a segurança alimentar? A ideia de segurança alimentar é pensar que os estados, que os governos, devem ter políticas públicas e políticas agrícolas, políticas de produção de alimentos, que visem garantir o abastecimento de alimentos para os países que estão passando por problemas. Então, após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da ONU, com o surgimento de uma preocupação internacional de que os países desenvolvidos devem olhar para os países em desenvolvimento, para os países subdesenvolvidos, e auxiliar esses países a não sofrerem com problemas graves sociais, com problemas graves econômicos. Então surge a ideia de que os países ricos, que os países desenvolvidos, precisam auxiliar os demais países com políticas agrícolas, políticas de produção de alimentos, que garantam que os países que estão em conflito, após a Segunda Guerra Mundial, que o mundo todo praticamente estava em conflito, surge essa preocupação. Então, os países que estão em guerra, os países que estão em conflito, os países que estão passando por problemas sociais, econômicos, políticos, que esses países tenham garantida de alguma forma a sua alimentação. Então, que se garanta que os países do mundo tenham alimento para a sua população, para que não haja crises de fome. Esse conceito que parte após a Segunda Guerra Mundial, pensando principalmente em situações de guerra, em situações de conflito, ele acaba se expandindo e se desenvolvendo nos debates acadêmicos da economia, das ciências sociais, de outras áreas do conhecimento, e se tornando criando a ideia de que não apenas os países em conflito ou os países passando por problemas têm que ter ajuda para que sua população não passe fome, mas surge a ideia de que todo ser humano, em qualquer país do mundo, em qualquer época, em qualquer momento, precisa ter garantido o seu direito a uma alimentação sadia e nutritiva. Então, a alimentação sadia e nutritiva passa a ser visto como um direito fundamental do ser humano. Então, lembrando também que após a Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU, e a ONU desenvolve um dos documentos mais importantes aí do século XX, que serve como referência para as políticas públicas, ou pelo menos deveria servir como referência para as políticas públicas do mundo todo, que é o documento da Declaração Universal, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não estou confundindo com o da Revolução Francesa, é isso, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, a gente tem então a ONU promulga esse documento, e que estabelece uma série de direitos fundamentais para toda a humanidade. E o direito à alimentação é visto como um desses direitos fundamentais. Então, todo ser humano passa a ter reconhecido o seu direito à alimentação. Só que o problema da fome continua e perdura até hoje no mundo. Então, existem milhões de pessoas por todo o mundo que não têm esse direito garantido. Então, as discussões no âmbito acadêmico e que vão passar também para o âmbito político ao longo do século XX e estão até hoje aí pelo mundo no início do século XXI, vão colocar essa questão, de como garantir que todas as pessoas tenham acesso à alimentação. E aí surge a ideia de que o Estado, o governo, deve desenvolver políticas públicas para garantir a alimentação. E aí cada país, cada estado vai ter as suas estratégias.
Então vai ter país que vai ter políticas de distribuição de alimentos. Ok, onde falta alimento, o governo vai comprar esses alimentos e distribuir gratuitamente para as pessoas. Vai ter governos, vai ter cidades, vai ter países que vai criar restaurantes populares. Eu não sei dizer se aqui em Uruguaiana existe um restaurante desse tipo, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe uma rede de restaurantes do governo do estado, que é a rede Bom Prato, em que as pessoas almoçam pagando apenas R$ 1. Então é um valor simbólico, mas para garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação. Tem café da manhã, almoço e jantar nesse restaurante por esse preço muito baixo. Café da manhã 50 centavos, o almoço é R$ 1. Sei que em Curitiba existe também, em várias cidades do Brasil existem. Na Europa existem restaurantes populares a preços muito baixos ou mesmo com distribuição gratuita de alimentos, né, que a pessoa pode chegar e almoçar gratuitamente. Então, os governos estabelecem políticas como essas, ou então, em muitos países, isso não é uma invenção brasileira, existe em vários países, os programas de renda mínima. O programa de renda mínima aqui no Brasil é o Bolsa Família, que, além do Bolsa Família, que é um programa federal, existem municípios que têm programas municipais, alguns estados têm programas estaduais que complementam o Bolsa Família. Então é um programa de renda mínima, em que garante-se que toda a população, né, todas as famílias, independente de ter alguém empregado ou não, recebe uma renda, um valor mínimo, no caso proveniente do Estado, para que ela consiga comprar alimentos, para que ela consiga ter uma alimentação minimamente saudável e adequada. Então, no Brasil existe o Bolsa Família, que tem esse objetivo, mas em diversos países existem programas como esse, inclusive em países desenvolvidos, em países ricos. Existem programas em que todo cidadão tem direito a um valor mínimo. Então, se ele não está empregado, ele recebe do governo um valor mensal para que ele compre alimentos. Ele pode receber diretamente em dinheiro, ele pode receber um cartão que ele pode usar no supermercado para comprar alimentos, mas enfim, existem programas como esse em vários países. Isso não é uma invenção do Brasil, não é uma invenção do governo do PT, tanto que, né, o Bolsa Família, na verdade, ele é a junção de outros programas sociais que existiam antes do governo do PT. Então, o governo petista, né, o governo Lula, ele sistematizou uma série de programas sociais que existiam no país, reuniu esses programas sociais e formou um grande programa que era o Bolsa Família. Mas essas políticas de renda mínima já eram empregadas no governo anterior, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, só que de forma pontual. Tinha um programa que era voltado exclusivamente à alimentação, tinha outro programa que era um auxílio para que as pessoas comprassem gás para poder cozinhar os alimentos, existia um outro programa que tinha a ver com acesso à luz, enfim, existiam vários programas atendendo pontos específicos. O governo Lula juntou esses programas em um só, criou o Bolsa Família, em que ao invés do governo ir dando benefícios separados, ele juntou todos esses benefícios em um só e passou a pagar um valor mensal para as famílias sem acesso à renda. E, enfim, e existem, para vocês terem uma noção, em países ricos, em países envolvidos, com países como Noruega, Suécia, existem programas que não seriam exatamente de renda mínima, mas existem programas em que, em determinadas situações, em determinadas épocas, ou quando o governo precisa estimular o consumo, mesmo pessoas empregadas, mesmo pessoas com bons salários, recebem subsídios do governo para comprar eletrodomésticos ou para investir na reforma da casa ou em comprar a casa. Então, os governos pelo mundo têm políticas como essa, né? Então, não é uma invenção de governos de esquerda da América do Sul, isso existe pelo mundo todo. Pois bem, além do conceito de segurança alimentar, surge o conceito de soberania alimentar. Então, segurança alimentar é garantir que todas as pessoas tenham acesso à alimentação na quantidade correta e com uma boa qualidade, que seja nutritiva. A soberania alimentar é o conceito de que todo país
precisa ter condições para produzir os próprios alimentos. Essa ideia de soberania alimentar, ela parte da ideia de que a alimentação é um direito e não uma mercadoria. Se a alimentação é um direito antes de ser uma mercadoria, a alimentação ela não pode estar completamente subordinada às leis do mercado, a flutuações de preço, às leis de oferta e demanda. Porque se ela for exclusivamente uma mercadoria, quem tem condições de comprar, compra. E quem não tem condições de comprar, fica sem. Então, se é um direito, ela não pode estar subordinada exclusivamente às leis de oferta e demanda, porque todas as pessoas têm que ter acesso, independentemente de ter renda para comprar ou não. Então, é uma questão que extrapola a noção de mercado. Então, ela tem que ser garantida como um direito, não como uma mercadoria que só quem tem condições pode comprar. Só que essa noção ela é conflitante com o modelo capitalista de produção e comercialização de alimentos. Então, nós estamos num sistema capitalista em que os alimentos são produzidos e comercializados dentro de uma lógica de mercado. E aí temos uma contradição. A alimentação é um direito, mas ela é produzida e comercializada como mercadoria. E aí a gente tem esse conflito. Então, como garantir, dentro dessa lógica capitalista, que o alimento seja produzido dentro da lógica capitalista, e no sistema capitalista tudo que é produzido ele precisa ser comercializado, precisa gerar lucro. Então, para que os alimentos sejam produzidos em larga escala, empregando as tecnologias mais avançadas, as empresas precisam lucrar com isso. Mas, ao mesmo tempo, o Estado, os governos, precisam garantir que a população tenha acesso a esses alimentos. Então, como lidar com isso, né? Com, de um lado, a alimentação sendo mercadoria, precisando gerar lucro, e, ao mesmo tempo, ser um direito que todos precisam ter acesso. Então, é uma coisa que os estados, que os países precisam lidar, precisam administrar. E a ideia de soberania alimentar vem um pouco desse debate, dessa questão. Como que eu faço para... Como que os países vão fazer para garantir produção de alimentos suficiente para toda a população, e não só que seja suficiente, mas que toda a população tenha acesso, né? Através de programas de renda mínima, através de uma produção estatal de alimentos e distribuição gratuita de alimentos. Como que vai fazer? Né? E quais alternativas? Garantir que toda a população tenha emprego e renda suficiente para comprar alimentos, enfim. Cada estado vai ter que lidar com isso. E nesse debate surge o conceito de soberania alimentar, como eu disse no início, é a noção de que uma nação, de que um país só é soberano, ele só é autônomo, ele só tem poder e autonomia diante dos demais países se ele tiver condições adequadas de produzir os próprios alimentos e garantir que sua população tenha acesso a esses alimentos em qualquer época do ano, de modo adequado e segundo o ambiente em que vivem e os hábitos alimentares dessa população. Ou seja, uma nação só é soberana, ela só é autônoma, ela só consegue se posicionar de igual para igual diante dos outros países e só consegue ter autonomia, ou seja, não ser dependente de outros países, se o seu governo consegue garantir uma produção suficiente e adequada de alimentos, e não só suficiente e adequada do ponto de vista nutricional, mas adequada do ponto de vista cultural daquela população, que sejam alimentos que sejam condizentes com a cultura daquele povo. Se a gente pensar, por exemplo, na Índia a maioria da população segue a religião hindu, e na religião hindu não se pode comer carne bovina. As vacas são animais sagrados, representam uma determinada divindade da religião hindu, então a grande maioria da população indiana não come carne. Então, dentro da ideia de soberania alimentar, a Índia, para ser uma nação soberana, uma nação autônoma, ela precisa
produzir alimentos suficientes para todo mundo, mas não adianta que ela produza carne suficiente para todo mundo, porque as pessoas não comem carne, a maioria da população não come carne. Então, se ela produzisse carne suficiente para todo mundo e não outros tipos de alimento, a Índia não seria uma nação soberana, dentro dessa ideia de soberania alimentar. Se um país não é capaz de produzir alimentos suficientes e adequados para sua própria população, ele depende da produção de outro país. Então ele não é autônomo, ele vai ser dependente de outro. Então o outro país vai ter uma influência, o país que produz os alimentos vai ter influência, vai ter uma influência política e econômica sobre o país que recebe os alimentos. O país que recebe os alimentos vai ser dependente, vai ser subordinado ao produtor. Então a ideia de soberania alimentar é essa. O país tem que ser capaz de produzir seus próprios alimentos e garantir que sua população tenha acesso a esses alimentos durante o ano todo de forma adequada e condizente com a cultura desse país. Não adianta produzir um alimento que a população, por questões culturais, não come, não se adapta, não está acostumada a comer. Então tem que ser uma alimentação adequada do ponto de vista nutritivo e do ponto de vista cultural também. Então essa é a noção de soberania alimentar. Pois bem, então como a gente viu, mesmo existindo grandes propriedades produtoras de alimentos, mesmo tendo grandes empresas pelo mundo produtoras de alimentos, mesmo tendo avanços tecnológicos em várias áreas, desde a biologia, desde a genética da produção de alimentos para melhorar a qualidade, para melhorar aspectos nutritivos, para melhorar a produtividade, desde questões tecnológicas, avanços científicos na área da química para melhorar a fertilidade do solo, avanços de máquinas, avanços na engenharia, na engenharia de alimentos, na engenharia de produção, na engenharia mecânica para produzir máquinas para plantio, para colheita, para regar, enfim, mesmo com todos esses avanços tecnológicos e mesmo com a grande quantidade de alimentos produzida no mundo, ainda existe fome em grande parte do planeta. Milhões de pessoas no mundo todo estão dentro daquilo que a gente chama de linha da fome, né, abaixo da linha da miséria, que vivem com, né, o valor que se estabelece é menos de $1 por dia. O dólar hoje está aí na casa dos R$5, então imagina uma pessoa que tem R$5 por dia para se alimentar, né? Pensem como que a pessoa consegue, né, com R$5 por dia se alimentar, às vezes não apenas a si mesma, né, R$5 por dia para si e para sua família. Então, as pessoas que vivem nessas condições a gente coloca ali que são pessoas que estão nessa linha da fome. Então, se a fome não é resultado da falta de alimentos, né, a gente já sabe aí há pelo menos 100 anos que não é por há pelo menos 100 anos, quase 100 anos, 70, 80 anos pelo menos, aí a gente já sabe que não é por falta de alimentos que as pessoas têm fome. Existem alimentos, a questão é por que esses alimentos não chegam para essas pessoas. Então a fome não é um problema de produção, a fome é um problema político, social e econômico. Então, a gente percebe hoje que mesmo com o aumento da produção de alimentos, e a produção de alimentos aumenta a cada dia, a cada ano a gente tem mais terras destinadas à agricultura, e as terras já existentes conseguem produzir cada vez mais com o avanço da tecnologia, então a gente tem alimento para todo mundo. Só que esse aumento da produção ele é concentrado, esse aumento da produção não é distribuído para todos. A produção aumenta, só que os grupos com maior poder aquisitivo também aumentam seu consumo. Então a produção de alimentos aumenta, mas essa produção não é distribuída, ela acaba ficando concentrada nas mãos de quem tem maior poder aquisitivo. Aí volta aquele problema que a gente viu agora há pouco. O alimento é um direito, mas ao mesmo tempo ele é uma mercadoria, então ele está sujeito às leis do mercado, de oferta e demanda. Então, e quem tem poder aquisitivo consegue ter mais acesso, quem não tem poder aquisitivo não tem acesso. Então, como resolver esse problema? Por isso,
Os pesquisadores dessa área que trabalham com a questão da alimentação, da segurança alimentar, da soberania alimentar, colocam que é necessário se buscar um outro modelo de desenvolvimento para garantir o direito à alimentação adequada. Colocar a alimentação apenas como mercadoria não garante que toda a população tenha acesso, porque nem toda a população vai ter poder econômico para ter acesso à alimentação. Então é necessário se buscar um outro tipo de desenvolvimento, um outro modelo econômico. E aí pode ser, não estou dizendo que a gente precisa acabar com o sistema capitalista, mas de repente dentro do capitalismo criar alternativas, criar políticas, criar mecanismos que tornem a alimentação adequada, acessível a toda a população. Então é necessário buscar-se um modelo de desenvolvimento econômico que torne possível uma menor concentração do acesso a alimentos, que não seja uma parcela pequena da população que tenha acesso à alimentação adequada, mas que toda a população tenha acesso a uma alimentação adequada. Dentro deste contexto, ali na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, pensando nessa questão de políticas públicas voltadas à garantia de uma alimentação saudável e adequada para toda a população, surge uma alternativa dentro do modelo capitalista. Como eu disse, né, agora há pouco, não necessariamente a gente precisa acabar com o sistema capitalista, mas entre as várias possibilidades que existem de se fazer capitalismo, não existe um capitalismo só, existem vários tipos de capitalismo. O modelo hegemônico, o modelo principal que tem sido adotado no modelo de desenvolvimento que nós conhecemos, ou o que tem sido mais usado, o que tem tido maior repercussão no mundo, tem gerado concentração de riquezas e concentração de acesso à alimentação, né? O acesso à alimentação não foi difundido, não foi democratizado para toda a população humana, ele continua restrito a determinados grupos. Existem grupos que estão à parte, né, que não conseguem ter esse direito do acesso à alimentação garantido. Pós Segunda Guerra Mundial, surge principalmente na Europa, né, a ideia surge em vários lugares do mundo, mas ela é aplicada de forma mais sistemática na Europa, que é a noção do estado de bem-estar social. Não sei se em alguma outra disciplina vocês já ouviram falar sobre esse conceito. Se sim, é uma retomada, se não, vamos aprender sobre ele agora. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os países que se envolveram com a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria deles países capitalistas, tentaram se reorganizar. Né? Mesmo os países do bloco socialista, após a Segunda Guerra Mundial, também estavam se reorganizando, também estavam buscando novas alternativas, mas no bloco capitalista, muitos países estão tentando se organizar, principalmente na Europa. A Europa sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, foi muito destruída na Segunda Guerra Mundial. Já tinha passado pela Primeira Guerra Mundial, que havia sido traumática, passou de novo por uma experiência igualmente traumática, que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí os países europeus, não só, mas principalmente os países europeus, começaram a se preocupar com o seguinte: a gente precisa garantir que toda a nossa população, que todo o país, tenha acesso a condições mínimas de sobrevivência. A gente precisa garantir que nós não tenhamos pessoas à margem da sociedade, pessoas excluídas da sociedade. Então todo mundo precisa ter acesso às condições mínimas de sobrevivência. Né? Nós já passamos por 2 experiências traumáticas em que a maior parte da população sofreu muito com as consequências das guerras. Agora a gente precisa garantir que mesmo os mais pobres tenham condições mínimas de sobrevivência, tenham condições mínimas para ter uma vida digna. E aí acontece o seguinte: esses países, mesmo sendo capitalistas, eles não vão adotar um modelo de capitalismo liberal ou ultraliberal. O que é esse capitalismo liberal? O capitalismo liberal é aquele em que o Estado tenta interferir o mínimo na vida das pessoas. O Estado só garante ou tenta garantir que as pessoas tenham condições de se virar sozinhos. Esse é o Estado liberal, que é o modelo dos Estados Unidos, por exemplo.
o modelo dos Estados Unidos. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão mais ou menos por esse caminho. Os Estados Unidos entra um pouco na questão do estado de bem-estar social, mas depois retoma a noção do estado liberal. Na Europa, essa noção do estado de bem-estar social ela dura um pouco mais. Inclusive, em alguns países da Europa, essa ideia ainda sobrevive, com menos força do que antes. Ela é muito questionada hoje em dia, mas ainda sobrevive. Ela ainda está, pelo menos, no discurso dos políticos europeus. Então, eles têm a ideia de que o Estado, o papel do Estado não é pura e simplesmente garantir a livre concorrência e cada um que se vire. Eles colocam a ideia de que o Estado tem que garantir que todo mundo tenha pelo menos o mínimo necessário para sobreviver. É diferente do socialismo. O socialismo vai controlar, né, o comunismo, melhor dizendo, né, que é o socialismo científico, como eles chamam, né, no comunismo, como era na União Soviética, o Estado controla totalmente a economia. Então o Estado determina tudo que vai ser feito, como vai ser distribuído para a população. O estado de bem-estar social, não. Existe a livre concorrência, existe a livre iniciativa, mas o Estado garante que todo mundo vai ter pelo menos o mínimo necessário. Então, o mínimo todo mundo vai ter. Daí para cima é cada um por si, cada um que se vire para enriquecer ou não. Mas o mínimo necessário para sobreviver, ter condições dignas de moradia e de alimentação, é obrigação do Estado garantir para todos. Então, essa ideia de que dentro do sistema capitalista o Estado tem que garantir pelo menos o mínimo necessário para toda a sua população é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é isso. É que mesmo que você esteja nas camadas mais baixas da sociedade, mesmo que você esteja entre os mais pobres, o mínimo necessário para ter uma vida digna você vai ter. O Estado vai te garantir. Como que o Estado vai garantir? Aí depende. E aí, de novo, volto ao exemplo. Se a gente pensar aqui no Brasil, o Bolsa Família, por exemplo, seria uma política que tem um pouco a ver com essa ideia de bem-estar social, de estado de bem-estar social. Claro que no Brasil ela não vai ter o mesmo impacto, o mesmo efeito que as políticas desse tipo na Europa tiveram. No Brasil, a gente, mesmo com Bolsa Família, a gente vai ter uma população miserável. Mesmo com Bolsa Família, a gente vai ter uma população que ainda sofre com a fome. Mas mas a ideia do programa Bolsa Família, ela seria um exemplo de política de estado de bem-estar social, que vai garantir para a população mais pobre o mínimo, ou tentar pelo menos garantir para a população mais pobre o mínimo necessário para a sobrevivência. Claro, isso não quer dizer que na Europa não existam pessoas que passem fome, isso não quer dizer que na Europa não existam pessoas desabrigadas, isso não quer dizer que na Europa não existam pessoas miseráveis. Mas o objetivo do Estado é ter uma série de políticas para que essa parcela da população seja a menor possível e que dentro do possível criar políticas para que não exista uma população miserável, para que todo cidadão tenha o mínimo necessário para sobreviver de forma digna. E essa ideia ela ainda é muito forte na Europa. Como eu disse, ela é muito questionada e a gente vai ver daqui a pouco por que ela é questionada. Mas a ideia de que mesmo dentro do sistema capitalista é possível que o Estado crie políticas para garantir o mínimo para a sua população é o estado de bem-estar social. Garantir que todo mundo consiga viver de forma digna. Né? O Estado não vai garantir que todo mundo seja rico e que tenha acesso a tudo que a indústria capitalista consegue fabricar, consegue criar. Mas o mínimo necessário para sobreviver, moradia digna, alimentação, saúde, segurança, isso é papel do Estado garantir a todos, ok? Não é papel do Estado garantir que todo mundo tenha um iPhone 11, é papel do Estado garantir que todo mundo tenha condições dignas de sobreviver. Essa é a ideia do estado de bem-estar social. Porém, o estado de bem-estar social, como vocês devem ter reparado, se a gente pensar em direita e esquerda como sendo a direita mais voltada ao capitalismo e ao liberalismo econômico, né? A direita pensando que o Estado tem que interferir menos na economia, e a esquerda como ligada ao socialismo e pensando que o Estado tem que interferir mais na economia, o estado de bem-estar social seria, digamos, o centro.
Ele é capitalista, tem livre concorrência, mas ele também tenta garantir, interferir na economia para que pelo menos as populações mais vulneráveis não sofram tanto. Então ele é um meio termo, digamos. Ele não é nem tão à direita, nem tão à esquerda. Ele seria uma política, ele estaria no centro. Às vezes centro-esquerda, às vezes centro-direita, mas o estado de bem-estar social está mais ou menos no centro. Tanto que se a gente olhar para a Europa hoje, com raras exceções, os principais partidos políticos da maioria dos partidos europeus da maioria dos países europeus são partidos que a gente considera de centro ou centro-direita, como é o caso da Alemanha, por exemplo, é o partido da Angela Merkel, é um partido de centro-direita, ou partidos de centro-esquerda, como a gente tem, por exemplo, deixa eu pensar aqui, tentar lembrar de algum de centro-esquerda. O presidente da França antes do Macron era de centro-esquerda. O atual presidente da França ele é de centro, caindo para a direita, meio centro-direita. Mas na Europa, nos últimos anos, sei lá, desde a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países da Europa tem governos ou de centro-esquerda ou de centro-direita. A Alemanha é o principal exemplo. Desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum partido nem de extrema esquerda nem de extrema direita assumiu o governo. Era sempre centro-direita ou centro-esquerda. Atualmente a Alemanha é um partido centro-direita. E se a gente analisar as políticas da Angela Merkel, por exemplo, elas estão ligadas a esse estado de bem-estar social. Né? Na França, nós tivemos muitas políticas desse sentido e na maioria dos países da Europa. Na Inglaterra, hoje, por exemplo, a gente tem um primeiro-ministro mais à direita, ele não é tão de centro, ele está mais à direita. Mas como eu disse, como ele é de centro, o estado de bem-estar social ele sofre críticas tanto da esquerda quanto da direita. Por quê? Aí aqui a gente tem essa imagem. A extrema esquerda, os socialistas, os comunistas, e quanto mais à esquerda, mais críticas vai ter ao estado de bem-estar social, ele diz que o estado de bem-estar social ele é uma política frágil. Porque como ele não ataca a base do sistema capitalista, como ele não ataca o capitalismo, como ele tenta fazer reformas dentro do capitalismo, ele é insustentável. Porque o capitalismo, segundo a extrema esquerda, ele necessita da exploração das classes mais baixas. Então, o estado de bem-estar social ele é frágil. A qualquer momento, o capitalismo vai destruir esse estado de bem-estar social ao explorar as populações mais pobres. Então, a extrema esquerda critica muito o estado de bem-estar social. A extrema esquerda diz que o estado de bem-estar social é uma enganação. É o sistema capitalista dando migalhas para a população mais pobre, para que a população mais pobre ache que está tendo seus direitos atendidos, mas na verdade não está. Então essa é a crítica que a esquerda, ou a extrema esquerda, faz ao estado de bem-estar social. Por isso aí vocês estão vendo o estado de bem-estar social, né, welfare state, no nome em inglês, como um livro pesadão sendo sustentado por um castelo de cartas, então bem frágil. E qualquer crise vai fazer essa estrutura desmoronar. Então é isso que a extrema esquerda diz. Estado de bem-estar social é uma enganação. Eles estão tapeando a população mais pobre. Só que a direita liberal, também critica o estado de bem-estar social. Porque para a direita liberal, o estado de bem-estar social não é capitalismo de verdade. Para eles, o estado de bem-estar social é uma espécie de socialismo disfarçado. Porque o estado de bem-estar social, segundo a direita liberal, ela vai, em nome de defender os mais pobres, de dar garantias de sobrevivência para os mais pobres, ela vai explorar a classe média e os mais ricos. Como que vai explorar? Ela vai cobrar impostos. O estado de bem-estar social tem isso. Você tem uma política de impostos. Se a gente comparar as taxas, né, o nível de impostos pagos por alguns países europeus, proporcionalmente, os cidadãos de alguns países europeus pagam mais impostos do que os brasileiros. Se a gente pensar na Suécia, por exemplo, que é um país onde o princípio do bem-estar social vigora, a população paga proporcionalmente muito mais impostos do que no Brasil.
Só que na Suécia você tem um sistema de saúde gratuito, você tem um sistema de educação gratuito, um sistema de saúde gratuito e muito bom, capaz de atender toda a população. Você tem um sistema de saúde gratuito, um sistema de educação gratuito e muito bom, capaz de atender a população. Você tem uma segurança pública muito boa. Então, assim, o Estado cobra impostos muito altos, mas ele devolve esses impostos em forma de serviços de qualidade para a população. A direita liberal diz que isso que não está certo. A direita liberal diz que você ganha o seu salário e você usa o seu salário para comprar as coisas que você precisa. Que quando o Estado cobra impostos de você para distribuir esses impostos em forma de serviços, o Estado está meio que te roubando, está te lesando, porque ele está pegando o seu dinheiro e distribuindo para a população. Então, e além disso, a direita liberal diz que os beneficiários dos programas sociais, aqueles que são beneficiados pelos programas sociais do governo, se tornam dependentes do governo. Eles ficam presos ao governo, eles se tornam dependentes, eles não conseguem crescer, eles vão ficar sempre dependentes. Enquanto aqueles que pagam impostos vão ser lesados, porque o governo vai tirar dinheiro deles em forma de impostos e distribuir para a população. E o cidadão que paga imposto não vai ver esse dinheiro de volta. Então a direita liberal faz essa crítica. E por exemplo, de novo, o exemplo que eu estou recorrendo o tempo todo nesse vídeo, o Bolsa Família. Os críticos do Bolsa Família dizem isso. Quem trabalha paga imposto para o governo, aí o governo pega o dinheiro dos impostos e dá de graça para a população mais pobre. Aí essa população mais pobre vai ficar dependente do governo, não vai conseguir emprego, não vai progredir na vida, porque vai passar a vida toda dependendo das esmolas que o governo dá, e essas esmolas que o governo dá, na verdade, são o dinheiro dos trabalhadores que o governo está tomando. Então o governo está tirando do trabalhador, está prejudicando o trabalhador, e está tornando os mais pobres dependentes. Então esse estado de bem-estar social, na verdade, ele é ruim para todo mundo, porque quem tem dinheiro perde dinheiro, e quem é mais pobre ganha do governo, mas fica dependente do governo. Vai depender do governo pro resto da vida. Então a direita liberal também faz críticas a esse estado de bem-estar social. Então percebam que por ser uma política de centro, a gente pode dizer que o estado de bem-estar social ele tenta equilibrar algumas ideias da esquerda com algumas ideias da direita, ele vai apanhar dos dois lados. E quando a gente vive contextos políticos de radicalização, como é o contexto político do Brasil hoje, como é o contexto político de muitos países europeus hoje, esse estado de bem-estar social, que é o meio termo, ele vai sofrer muitas críticas de ambos os lados, quando a gente tem contextos de radicalização. E é o que está acontecendo na Europa hoje. Hoje na Europa, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita estão ganhando poder. E o estado de bem-estar social está sendo questionado na Europa. Nos Estados Unidos ele já é questionado há muito tempo. Na Europa ele está sendo muito questionado. Por isso que estão crescendo os partidos de extrema esquerda e extrema direita. Entre outros motivos, porque num estado de bem-estar social, você não consegue ter um grande crescimento econômico. Porque o que é arrecadado pelo Estado não é investido em produção para gerar crescimento econômico. Ele é investido em benefícios para a população de baixa renda. Então você tem um crescimento econômico pequeno, constante, a economia fica estável, mas é sempre um crescimento pequeno. E aí muitos políticos na Europa estão questionando. A gente vai ficar crescendo pouco, a gente devia crescer igual à China, a gente devia crescer igual aos Estados Unidos. Mas esses países que crescem muito, são países que não têm um estado de bem-estar social. Então tem uma população muito miserável e uma população muito rica. E no estado de bem-estar social, a tendência é que as diferenças sociais não sejam tão grandes. Claro, como eu disse, não estou dizendo que na Europa os países são perfeitos, lindos e maravilhosos. Existem problemas sociais, existe população miserável. Mas o princípio do estado de bem-estar social, a ideia do estado de bem-estar social, quando aplicado, ele tende a diminuir as diferenças sociais. Mas, como eu disse, ele recebe críticas tanto da esquerda quanto da direita. Ok? Aqui a gente tem um mapa que depois eu quero que vocês deem uma olhada, é um mapa da fome no mundo. Quanto mais azul, menos pessoas com fome. E olhem só, o Brasil no ano de 2019 saiu do mapa da fome. Então o Brasil é um país que tem uma baixa população que sofre com a fome.
Isso é resultado das políticas desde a década de 90, políticas que seguem ideias que mais ou menos lembram o estado de bem-estar social. A gente tem a Europa, vocês veem que está fora, os países desenvolvidos de modo geral. Ali o verdinho é um pouco mais, amarelo mais, e o vermelho, quanto mais escuro, mais intenso, maior é a porcentagem da população que sofre com fome. E onde está em cinza é onde não se pôde levantar esses dados porque os governos não deram acesso. Tudo bem? No próximo vídeo, nós falaremos sobre alguns outros problemas relacionados à fome, que se ligam com a fome, e falaremos sobre segurança alimentar e o mercado, e a questão da agricultura familiar, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoas!